Bom, pessoal, então algumas dicas bem interessantes para vocês usarem no Photoshop aqui. São dicas bem rápidas, mas que vão agregar bastante valor no trabalho de vocês. Então a primeira dica aqui é para a gente limpar um pouco essa cena, para a gente colocar um texto aqui depois, certo? Então o Photoshop lançou nas versões mais recentes aí uma ferramenta bastante poderosa que é o preencher com conteúdo. Então a gente vai tirar essa linha aqui da imagem sem deixar muito visível que a gente tirou essa linha, deixar o mais natural possível. Então a primeira coisa, eu vou pegar a ferramenta de laço aqui, ó, essa ferramenta de lacinho aqui, a ferramenta que todo mundo aí menospreza muito, uma ferramenta bem útil. Vou fazer uma seleção aqui, ó, vou clicar, segurar e arrastar, fazer uma seleção. Não vou pegar a tela na frente porque senão não vou conseguir o efeito que eu quero. Então vou pegar por partes aqui, ó, selecionar essa parte primeiro. E aí vem essa mágica do Photoshop, vou lá em editar, vou aqui em preencher, certo? Aqui eu tenho várias opções, eu vou deixar essa opção marcada, ó, sensível a conteúdo. Deixar o preservar transparência também, isso aqui vai mudar de uma imagem para outra, no caso tem que testar mesmo, mas essa configuração que a gente vai utilizar nesse exemplo aqui. Então vou deixar a opção sensível a conteúdo marcada, preservar transparência e vou dar um OK. E o Photoshop vai preencher para mim esse espaço aqui de acordo com o que está do lado. Então, vou dar o Ctrl D para tirar a seleção e olha só, ele preencheu para mim, tirou a linha para mim e deixou bem natural a imagem. Agora eu vou fazer o restante da seleção aqui, até no final, não posso pegar muito longe para não ficar muito artificial também. Volto lá em editar, preencher, dou um OK de novo aqui. Vai preencher para mim o restante da imagem. Então essa ferramenta de preencher com conteúdo é bem útil, bem poderosa para a gente limpar as cenas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um carro e tem um poste aqui do lado, quero retirar esse poste. Então eu faço a seleção com o lacinho aqui o mais próximo possível, vou lá editar e preencher com conteúdo. Então uma opção bem interessante para ir para limpar a cena, certo? Então primeira técnica aí, bem fácil de utilizar e bem poderosa, tá ok? Segunda técnica aqui, pessoal, a gente vai mudar a cor desse carro. Vamos imaginar que a gente quisesse esse carro aqui na cor preta, certo? O carro está vermelho, quer mudar para preto. Tem várias maneiras de fazer aqui no Photoshop, mas a maneira que eu acho que fica mais original, mais interessante, é com as camadas de ajuste. Eu vou criar uma camada de ajuste aqui, se você não está acostumado. Essas camadas de ajuste servem para ajustar aí muita coisa nas imagens, nos textos, certo? E a gente vai usar aqui uma camada de ajuste de matiz e saturação, beleza? Então aqui, se eu pegar os sliders aqui e começar a mexer nesses sliders, vai tirar para mim a cor da imagem toda, certo? Aqui vai tirar a cor da imagem, aqui vai deixar a imagem mais escura ou mais clara, e aqui ele vai pegar a matiz da imagem, deixar ela mais pro rosa, mais pro vermelho, e assim vai. Como eu quero mudar só a cor do carro, eu vou pegar essa mãozinha que está aqui em cima, vou clicar em cima dela e vou clicar no tom vermelho do carro. Cliquei no tom vermelho e vai selecionar essa cor para mim. E aí, se eu vim aqui no slider de saturação e começar a tirar essa saturação, ele vai começar a tirar a cor do carro para mim. E a mesma coisa aqui em luminosidade. Então o carro que era vermelho ficou preto. Ficou algumas manchinhas aqui, tá vendo, aqui do lado. Então vou pegar esse conta-gotas aqui com o sinal de mais para eu adicionar esses outros tons que ficaram faltando, olha só. Então vou clicando aqui até eu ter 100% do carro preto, certo? Aqui, se eu quiser ver como é que ficou antes e depois, eu tiro a visualização dessa camada, olha só. Então vocês podem ver que ele afetou um pouquinho aqui também as árvores, mas nada que prejudique a minha imagem. Se eu quiser voltar a cor das árvores ali, eu posso clicar na máscara da camada aqui, ó. Isso aqui é uma máscara, certo? Pego um pincel na cor preta e passo aqui do lado, ó, que vai voltando a cor das árvores para mim, olha só. E aqui a cor do chão também, sem passar em cima do carro, né? Vai voltar o vermelho do carro, certo? Então, só do lado aqui, passo aqui um pouquinho. E aí, quando eu tirar a camada e colocar de novo, ele vai estar afetando muito pouca coisa ali do restante, somente o carro mesmo, ó. Então tem outras maneiras de fazer, mas a maneira que eu acho que fica mais original, fica menos artificial. Essa é a maneira que com a matiz e saturação. Então já aprendemos aqui limpar a cena, certo? Já aprendemos tirar aí trocar a cor do carro. Agora vamos colocar um texto aqui, ó. Aqui eu estou usando a fonte Lato, você pode utilizar qualquer fonte que vocês quiserem aí.
Aqui eu utilizei ela na versão Black Italic, que eu quero ela mais forte e mais inclinada, para trazer a sensação de velocidade, certo? Aqui eu estou utilizando o tamanho 50, e vou colocar aqui, a cor não vai fazer diferença, que eu vou mostrar para vocês. Então vou clicar na tela, e vou digitar aqui velocidade. Volto aqui na ferramenta seleção, lembrar sempre de deixar desmarcada essa opção aqui, certo? Vou trazer esse texto para cá, vou dar um Ctrl T. E para aumentar esse texto aqui proporcional, eu vou segurar o Shift no meu teclado, segurar o Alt, vou clicar e arrastar. Ele vai aumentar para mim proporcional sem eu perder aí a... Então nunca façam isso com o texto, achatar o texto. Sempre aumentar proporcionalmente, certo? Vamos colocar aqui. E é o seguinte, uma outra dica interessante aqui, ó. Eu quero só o contorno desse texto, eu não quero esse texto do jeito que ele está aqui. Então o que eu vou fazer? Com a camada do texto selecionada, vou pegar o preenchimento do meu texto aqui, ó, vou tirar todo o preenchimento, o texto vai sumir, tá ok? E para trazer o contorno para esse texto, eu venho aqui em FX, traçado, beleza? Ele vai aparecer para vocês mais ou menos assim, esse traçado, mais forte, tá vendo? Então aqui eu escolho a espessura do traçado, aqui eu deixei 8, pode ser até uns 10 mais ou menos, ou pode ser um pouco mais fino, se quiser deixar um pouco mais minimalista, ou até mais fininho ainda, isso aqui. Aqui o modo de mesclagem pode pôr um sobrepor, que ele vai começar a misturar esse fundo com o texto aqui. E aqui na cor branca, você pode testar outras cores também, testar aqui um amarelo, como é que ficaria um amarelo, um verde ou um azul. Aqui eu vou deixar branco, vai ficar mais interessante. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Deixei aqui um 7 de opacidade, certo? O meu texto está um pouquinho mais espaçado, tá vendo? Pra vocês alterarem a questão dos textos, quem não tá muito acostumado com o Photoshop, eu vou lá em janela, caractere. Ele vai abrir a janelinha para mim aqui, e aqui eu consigo configurar tudo, consigo configurar a fonte, o peso da fonte, se eu quero mais fininho, mais gordinho ali. E aqui o espaçamento, ó, meu espaçamento está com 250, vocês podem deixar menos espaçamento ou mais espaçamento, ó, 350. Então que ele pega um pouco mais ali perto do carro, certo? Então são dicas bem rápidas, bem interessantes, que vocês podem utilizar para agregar bastante valor. Então aqui aprendemos a limpar a cena, certo? Tirar aquela a faixa aqui da estrada, porque aquela faixa ia atrapalhar um pouco o nosso texto, entendeu? Por isso que a gente tirou essa faixa da estrada. Se já tivesse um poste também, que a gente tiraria por essa questão também. Trocamos a cor do carro, certo? E utilizamos aqui o texto sem preenchimento, somente com contorno. Se quiser voltar um pouquinho o preenchimento, pode voltar, certo? Mas eu prefiro trabalhar ele com ele zerado aqui mesmo. Tá ok? Essa imagem eu vou disponibilizar para vocês baixarem aí, para fazer o teste com a mesma imagem. Depois façam outros testes com outras imagens diferentes também, para vocês praticarem. Tá ok? Então, fica a dica aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!